Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, irmãs. Privilégio muito grande estar aqui. É uma honra estar com os amados irmãos e irmãs nessa conferência missionária. E eu me sinto muito privilegiado. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo de número 4. Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo de número 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Vamos falar com o Senhor, vamos orar? Pai querido, o Senhor já nos ministrou nessa noite, de forma tão bonita, e nós queremos rogar ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor nos ministre a Tua palavra, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Bom, esse é o tema, Jesus dizendo aos seus discípulos que era para olhar para os campos, que eles já estavam prontos para serem colhidos. Jesus está usando uma figura da agricultura, que era muito comum ao povo dele, e então estava dizendo aos discípulos, vocês estão contando o tempo de modo errado. Vocês estão contando o tempo de modo errado. Vocês estão dizendo que ainda faltam 3 meses para... 4 meses para a colheita. Mas eu estou dizendo para vocês, vocês estão contando o tempo de modo errado. Vocês não estão vendo o campo. Vocês não estão percebendo o que está acontecendo. Ergam os olhos de vocês. Os olhos de vocês estão muito no chão. Ergam os olhos de vocês, vocês não estão vendo a brancura dos campos, eles já estão branquejando para serem colhidos. Do que é que Jesus estava falando? Do que Jesus estava falando? O que significam campos brancos para a ceifa? Que campos que ele está falando? Por que os campos são brancos para a ceifa? Do que Jesus estava falando para os discípulos? Sabe do que Jesus estava falando? Jesus estava falando da mulher samaritana. Você sabe que esse texto aqui está no contexto da conversa de Jesus com a mulher samaritana. A mulher de Samaria era uma mulher cheia de problemas aos olhos de todo mundo. Você lembra que Jesus chegou na hora do almoço e ficou ali perto do poço de Sicar, não foi isso? Você sabe como é que é o sol da hora do almoço na Palestina? É sol para ministro nenhum botar defeito. É muito sol. É muito calor. Você acha que se alguém fosse buscar água num poço, lá no meio do deserto da Palestina, iria ao meio-dia? Iria ou não iria? Não, por quê? Porque o calor é demais. Então por que aquela moça estava indo no poço ao meio-dia para buscar água? Melhor hora de buscar água não é logo cedinho antes do sol nascer? Até porque era ela que tinha de tirar e carregar a água. Por que ela estava indo ao meio-dia?
porque ela não podia andar com as outras mulheres da cidade. Ela estava sob disciplina. Oi, irmão, obrigado. Ela estava sob disciplina. Ela tinha uma vida complicada. Ela tinha uma vida complicada. E porque ela tinha uma vida complicada, ela não podia ir buscar água com as outras mulheres. As outras mulheres iam cedinho, antes do sol nascer. Mas aquela moça não podia, porque ela fora proibida de andar com as outras mulheres da cidade, porque ela vivia uma vida muito complicada, ela estava sob disciplina da cidade. Por isso ela ia no pior horário, que era meio-dia, na hora do almoço. Bom, aí ela chega para buscar água e Jesus está lá esperando os seus discípulos. Seus discípulos foram comprar alimento. Aí Jesus pede água para aquela moça. A moça reagiu meio estranhamente. Também pudera. Primeiro, ela já estava sob disciplina. Segundo, ela já sabia que os homens não se aproximavam dela com boas intenções. Terceiro, Jesus era judeu. E aí ela está lá no horário errado, então como ela está lá no horário errado, e ele é daquela região toda lá da Palestina, ele sabe exatamente o que está acontecendo com ela. Ela jamais imaginaria que algum homem se dirigisse para ela, a não ser com más intenções. E ela reage bruscamente a Jesus, e Jesus ainda tinha uma coisa contra ele. Ele era judeu. E os judeus e os samaritanos não se davam bem. E por que os judeus e os samaritanos não se davam bem? Por causa dos assírios. Os assírios, eles invadiram o reino do norte, das 10 tribos de Israel, por volta do ano 743 a.C. E eles levaram todo mundo para o cativeiro. E os assírios, eles tinham um hábito. Eles entravam num país, tiravam as pessoas daquele país e mandavam para outro país. E aí iam buscar pessoas de um outro país qualquer que eles dominavam e traziam para o lugar onde eles tinham invadido. E eles fizeram isso lá com aquela região de Israel, a região da Samaria. Eles mandaram todos os judeus para o cativeiro e trouxeram os outros povos para lá. Então aquele povo de Samaria era um povo misturado. Um povo que já tinha perdido as suas características judaicas. Então os judeus não gostavam deles e eles também não gostavam dos judeus. Como vocês sabem, aquela região lá da Palestina é uma região encrencada até hoje. Até hoje eles não conseguem andar na mesma pinguela. Volta e meia nós estamos assistindo guerras e mais guerras e mais guerras. Então isso é de longa data. Bom, aí Jesus está falando com aquela moça e Jesus pede água para ela. Ela acredita que Jesus... Ela não entende porque que Jesus está falando com ela. Primeiro que um homem falar com uma mulher na condição dela só com má intenção. Segundo que ele é judeu, aí ele não devia falar mesmo. E ainda mais pedir água. Pedir um favor para uma mulher. Ela estranha muito e dá uma resposta dura para Jesus. Aí Jesus começa a falar para ela que ele tem um presente de Deus para ela. Que ele tem um presente de Deus para ela. Que se ela conhecesse quem ele era, e se ela soubesse o presente de Deus que ele tem, ela que pediria para ele e ele daria água viva. Na linguagem daquele povo, água viva era água corrente. É rio que corre e corre bonito. Aí aquela mulher diz, você não tem como pegar um copo d'água aqui, está dizendo que pode me dar água corrente? De que água corrente que o senhor está falando? Porque água viva, lá na linguagem daquele povo, era rio de água corrente. Sabe rio de água corrente? Desses que aqui no Brasil tem demais e a gente vai pescar neles? Isso aqui é água viva.
Água viva é rio de água corrente. Muita água, muita água, muita água. Então, quando Jesus disse, se você me pedisse, eu te daria água viva, ele ia dizer, eu vou te dar um rio. Vou te dar um rio com muita água, muita água, muita água, muita água, muita água, muita água. Água que não para de jorrar nunca. É um rio, é um rio. Aí a mulher diz, mas o senhor não tem nem como pegar água aqui e está me falando de rio? De que rio que o senhor está falando? Aí Jesus disse, olha, essa água aí, quem bebe dessa água que você bebe aí, volta a ter sede. Mas o rio que eu vou oferecer, quem bebe dele nunca mais tem sede. Nunca mais tem sede. Aí ela disse, mas o que o senhor está falando? E aí ela começa a entender que ele está falando de coisas espirituais. E ela começa a dizer, escuta, o senhor porventura é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço aqui? Porque o que o senhor está falando é de coisa espiritual. O senhor é maior do que o nosso pai Jacó? E aí Jesus diz, sim, sim. Quem beber dessa água que você bebe aí vai tomar sede, vai ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, esse rio vai jorrar para sempre na vida dessa pessoa. Vai jorrar para a vida eterna. E aí ela disse, bom, então me dá dessa água. Eu quero essa água, eu quero esse rio jorrando dentro de mim, de modo que eu nunca mais tenha sede, e um rio que jorra para a vida eterna, que nunca morre. Porque você precisa lembrar que eles viviam num lugar onde os rios, com raras exceções, e o Jordão era uma delas, o rio era de tempo em tempo. Tinha tempo que tinha rio, tinha tempo que não tinha rio. O rio morria por causa do sol, por causa da seca. E aí Jesus está oferecendo um rio que não seca nunca. Ela diz, eu quero esse rio. Então ele diz, então vai buscar o seu marido que eu vou falar desse rio para vocês dois. E ela diz, eu não tenho marido. E ele então diz, é verdade, você já teve vários. E esse que agora você tem não é seu marido mesmo, você falou a verdade. Aí ela falou, opa, o senhor é profeta. O senhor é profeta, o senhor sabe o que está acontecendo. O senhor sabe o que está acontecendo, o senhor é profeta. E aí ela começa a fazer perguntas teológicas para ele. Você já imaginou? Aquela mulher é uma mulher complicada. Aquela mulher é uma mulher com problemas da comunidade dela. A comunidade dela não gosta dela. Ela está sob disciplina. E ela está tão sob disciplina que ela é obrigada a ir buscar água na pior hora. Você imaginaria qualquer pessoa discutindo teologia com Jesus, menos uma pessoa como aquela mulher. Pois aquela mulher tinha perguntas muito sérias e muito sábias para Jesus. Ela disse, eu estou vendo que o senhor é profeta, então me explica, onde é que a gente adora? É aqui no Monte Gerizim? Ou é lá em Jerusalém, como dizem os seus mestres? E aí Jesus diz para ela, olha, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura para si, porque Deus é espírito. E ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, ele procura adoradores que o adorem em tudo que faz e em todo lugar. Que é isso que significa adorar em espírito e verdade. O que é adorar em espírito e verdade? Não é adorar no coração. Adorar em espírito e verdade é adorar em todo lugar e em tudo que faz. Entendeu? Porque aquela mulher estava perguntando para Jesus o seguinte, em que lugar que a gente deve adorar?
Lá no Monte aqui no Monte Gerizim ou lá em Jerusalém? Em que lugar? Jesus disse, em espírito. Ou seja, em todo lugar. Em todo lugar, porque Deus é espírito. Quando Jesus está dizendo Deus é espírito, ele diz Deus não cabe em lugar nenhum. Deus está em todo lugar, então em todo lugar ele tem de ser adorado. E quando ela perguntou em que lugar ele tem de ser adorado, ela também estava perguntando de que jeito. Porque o povo de Samaria tinha um jeito de adorar e o povo de Israel tinha outro jeito de adorar. De que jeito que adora? E Jesus disse, em espírito e em verdade. Quer dizer, em todo lugar e em tudo que a gente faz. Um exemplo de adorar em espírito e em verdade é um homem que trabalhava na prefeitura. E ele trabalhava fazendo buracos, cavando buraco. Tá certo? Cavando buraco na rua para as obras da prefeitura. Mas ele tinha um hábito que os amigos dele nunca entendiam direito. E qual era o hábito dele? Terminava o tempo de trabalho, ao invés de ele lavar, limpar a enxada e correr para o caminhão, ele debruçava o queixo em cima do cabo da enxada e ficava olhando para o buraco que tinha cavado. Aí depois, ele limpava a enxada e subia no caminhão. Aí um dia os amigos dele disseram para ele assim, escuta, por que você fica com o queixo debruçado em cima do cabo da enxada, olhando para aquele buraco, quando todos nós já estamos no caminhão esperando só você para a gente ir embora? Aí ele disse, porque eu fico falando com Deus. E o que você fala com Deus olhando para aquele buraco? Ele diz assim, Senhor, o senhor está vendo essa vala aí? Pode ter igual, mas melhor não tem não. Porque eu cavei essa vala para o senhor, não foi para a prefeitura não, foi para o senhor. Para o senhor ver como ela está bonita e está bem feita. E é para o senhor olhar para ela e dizer, valeu a pena investir nesse menino porque ele sabe a quem serve. Eu estou fazendo para o senhor se sentir bem comigo e para o senhor saber que tudo que eu faço para o senhor ficar contente comigo. Isso é que é adorar a Deus em todo lugar e em tudo que faz. Isso é que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Não adianta cantar aleluia aqui e não adorar o Senhor na forma de trabalhar. Não adianta cantar aleluia aqui e tratar mal a esposa, tratar mal o filho. Aí não adorou o Senhor de jeito nenhum. O Senhor quer ser adorado em todo lugar e em tudo que a gente faz. Se a gente não adora o Senhor em todo lugar e em tudo que a gente faz, a gente não está adorando o Senhor em lugar nenhum. Entendeu? Então aquela moça estava perguntando em onde é que a gente adora o Senhor. E Jesus disse, a gente adora o Senhor em todo lugar, em tudo que faz, em espírito e em verdade, porque é gente assim que Deus está procurando. Então aquela moça tinha perguntas sérias para Jesus. E ela aí falou assim, olha, sabe que o senhor tem razão? Eu sempre desconfiei que tinha mais coisas na vontade de Deus do que os nossos mestres nos explicavam. Mas o Cristo vem aí, o Messias vem aí. E ele vai ensinar tudo para a gente. Ele vai ensinar tudo para a gente. E aí aconteceu a coisa mais surpreendente possível. Jesus Cristo se apresentou para aquela mulher. Aquela moça foi a primeira pessoa que soube que ele era o Cristo. Jesus valoriza muito as mulheres. A igreja não valoriza tanto, mas Jesus valoriza muito. A primeira pessoa para quem Jesus falou que era o Cristo foi para as mulheres. E as pessoas que Jesus disse que eram para ser testemunha da ressurreição dele, as primeiras eram mulheres. Então Jesus acredita muito nas mulheres. Aí Jesus diz, eu sou o Cristo. E aquela mulher ficou extasiada, nisso os discípulos chegaram, e ela foi falar com os seus compatriotas. E aí Jesus
está lá e os discípulos dizem para ele, o senhor não vai comer? E ele disse, não, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Não, mas qual a comida? Nós não trouxemos, nós que fomos buscar comida para o senhor já comeu? Disse, olha, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E aí disse, olha, e vocês acham que ainda faltam 4 meses para a ceifa? É porque vocês estão contando o tempo errado. Vocês não estão olhando para os campos já estão brancos para a ceifa. Do que Jesus estava falando? Jesus estava falando de uma mulher para quem ninguém daria o mínimo valor. Jesus estava falando de uma mulher para quem ninguém daria a mínima importância. Jesus estava falando de uma mulher que as pessoas tratavam com desprezo. Jesus estava falando de uma mulher que as pessoas escorraçaram. Jesus estava falando de uma mulher que as pessoas fizeram vir a passar vergonha no meio da comunidade, porque ela tinha de buscar água ao meio-dia, na hora do calor, e aí todo mundo da comunidade, todo mundo da vila, todo mundo do bairro, todo mundo da cidade, quando via aquela mulher passando com o cântaro ao meio-dia, sabia que tipo de mulher ela era. Jesus estava falando de uma mulher condenada, mas para quem o Espírito Santo de Deus tinha segredado o desejo e a esperança de aguardar o Messias. Aquela mulher era uma mulher em quem o Espírito Santo estava trabalhando. E quando Jesus começou a falar com ela, ela começou a mostrar para Jesus que ela entendia muito mais do que ele estava falando, do que qualquer outra pessoa acreditaria que ela entendia, e que ela estava respondendo às inquietações que o Espírito Santo estava colocando no coração dela, e que ninguém acreditaria que o Espírito Santo estava fazendo, mas ele estava. E é disso que Jesus está falando. Vocês não sabem o que o Espírito Santo está fazendo na vida das pessoas. Vocês ficam julgando as pessoas pelas aparências. Vocês ficam julgando as pessoas pelos erros que elas cometem. Vocês ficam julgando as pessoas pelas coisas que elas estão vivendo e pelos que elas estão sofrendo. Mas vocês não sabem o que o Espírito Santo está fazendo no coração das pessoas. Vocês estão olhando para o lugar errado. Vocês olham para o chão, ergam os olhos e olhem para o coração. A igreja tem de deixar de olhar para o chão do comportamento e olhar para o coração das pessoas que estão fazendo a pergunta, onde está Deus? Como é que eu faço para ver Jesus? Porque o Espírito Santo está trabalhando no coração de cada pessoa em vários lugares do mundo. E elas só estão esperando alguém que chegue lá e diga, você quer água viva? Eu tenho a água viva que o Espírito Santo já colocou no seu coração, que você precisa receber. Mas a igreja muitas vezes fica procurando os sinais das pessoas que já estão mais com jeito religioso. Como é que a igreja faz para olhar para os campos? A igreja tem de ser sensível ao Espírito de Deus. Vai onde o Espírito Santo de Deus mandar, porque o Espírito Santo de Deus preparou alguém para ser colhido naquele lugar. O texto de João começa da forma mais interessante. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que era necessário para Jesus atravessar a província de Samaria? Não era por motivo geográfico, porque nenhum judeu atravessava a província de Samaria para ir de Jerusalém, do sul da Judéia, para o norte na Galiléia. Primeiro porque era arriscado. Você ia atravessar lá, os samaritanos pegavam você na esquina, você podia não chegar no outro lado. Era arriscado. Segundo, podia ir por Petra,
Todo mundo fazia isso. Ia pelo caminho que passava pela cidade de Petra e pronto. Entrava na Galileia sem precisar se encontrar com os samaritanos. Por que então que era necessário para Jesus passar pela Samaria, se na verdade ninguém fazia aquele caminho, nem ele fazia aquele caminho? Porque Jesus era sensível ao Espírito Santo, e o Espírito Santo disse para ele: vai que tem uma mulher preparada para ser colhida para o reino lá no vale de Sicar. Pode ir. Você tem um encontro marcado com alguém. E Jesus podia ter chegado ali naquele poço e visto que era aquela mulher e poderia ter dito: mas pai, essa mulher... Mas Jesus olhava para o lugar certo. Ele sabia, Deus está trabalhando no coração dessa moça. Eu vou começar a conversar com ela, porque o que precisa ser plantado no coração dela já está lá. E aí, quando ele começa a conversar com a moça, ele descobre que a moça tem preocupações espirituais sérias, ela quer saber de verdade onde é que se adora a Deus, ela já compreende que há mais coisas da vontade de Deus do que os mestres tinham ensinado, e mais, ela estava esperando a chegada do Messias. Quem imaginaria que aquela moça condenada pela sua comunidade, marcada pelo seu comportamento, tinha tantas inquietações espirituais? Quem? Você imaginaria? Por isso, vede os campos que já branquejam para a ceifa. E qual é a grande lição que esse texto nos ensina? Que o grande evangelista, meu irmão, o grande evangelista, minha irmã, é o Espírito Santo. Ele chegou antes de mim e chegou antes de você. Você não sabe em quem ele já está trabalhando. Mas tenha certeza de uma coisa, ele já chegou antes de mim e antes de você. Ele já está falando no coração das pessoas. Na Bíblia há dois fenômenos. O fenômeno do avivamento e o fenômeno da colheita. A gente confunde as duas coisas. A gente pensa que avivamento e colheita é a mesma coisa. Não são, não. Por exemplo, no Brasil não tem avivamento, mas tem colheita. Tem gente se convertendo no Brasil a 3x2 de tudo quanto é gente e de tudo quanto é maneira. É ou não é verdade? Mas em compensação a igreja do Brasil está que é escândalo só. É ou não é verdade? Então o que isso mostra? Que no Brasil tem colheita, mas não tem avivamento. Aliás, o Brasil já está precisando de um avivamento. Não é verdade? Então, colheita é uma coisa, avivamento é outra. Colheita tem a ver com as coisas que o Espírito Santo faz no coração das pessoas que estão fora da igreja. E avivamento tem a ver com as coisas que o Espírito Santo faz no coração das pessoas que estão dentro da igreja. Hoje, no Brasil, o Espírito Santo está precisando fazer algumas coisas no coração das pessoas que estão dentro da igreja. Em compensação, ele está fazendo um bocado de coisa no coração das pessoas que estão fora da igreja. Tem gente que bate na porta da igreja para perguntar de Jesus hoje. Isso acho que é colheita. Não tem nada a ver com avivamento. Quando eu estava em Portugal, eu era missionário em Portugal, tiveram uma reunião sobre missão e o pessoal falou: está havendo um avivamento no Brasil? Eu falei: tá não. Não, mas tem muita conversão. Bom, conversão não tem nada a ver com avivamento, tem a ver com colheita. No Brasil está havendo uma grande colheita, não um grande avivamento. Porque a igreja brasileira está precisando de avivamento e já é de ontem. Está cheio de problema na igreja brasileira, está cheio de problema nos líderes da igreja. Cheio de problema. Cheio.
Então está precisando de avivamento e não é de hoje. Não é de hoje. São coisas diferentes. E a gente sabe, quando os líderes da igreja começam a ficar cheios de pompa e circunstância, querendo ser honrado, é porque está precisando de avivamento mesmo. Não é? Eu tenho andado aí pelo Brasil, a vontade que eu tenho é de carregar comigo um saco de lama. Porque aí alguns pastores que eu encontro, eles estão tão empertigados que a vontade que eu tenho é de pegar a lama e passar na roupa deles, na cara deles, e dizer assim: agora vai tomar banho. Vai tomar o banho do Espírito Santo, porque você é lama por dentro, eu estou passando a lama por fora. A sua roupa bonita não me engana, você está cheio de lama por dentro, deixa eu passar a lama por fora de você, que é para combinar com o seu espírito. Agora vai se converter lá na sua casa, depois volta aqui. Porque está faltando avivamento na igreja brasileira. Em compensação, a igreja brasileira está passando por uma colheita tremenda. Não é? Graças a Deus por isso. Agora vamos orar para que na igreja brasileira, junto com a colheita, venha um avivamento também. Principalmente que os líderes da igreja se convertam à humildade e ao serviço. Aliás, você sabe quando uma igreja está precisando de avivamento, que é quando os líderes da igreja estão querendo ser tratados como se fossem reis. E esqueceram que Jesus Cristo entre nós é como aquele que serve, e que os seguidores de Jesus Cristo não podem ser outra coisa senão servos. Então, a igreja que faz missão é a igreja que entendeu que o grande evangelista é o Espírito Santo. Que ele foi para todos os lugares do mundo antes da gente. Que a exemplo dessa mulher samaritana, tem gente em todos os cantos do mundo com o coração aquecido pelo Espírito Santo, esperando um servo de Deus que diga: me dê um pouco de água para beber. E ela possa dizer: por que você está pedindo água para mim? E ele possa responder: se você soubesse o presente que eu vim trazer para você, você me pediria, e eu daria para você uma água viva, um rio que nunca morre, que nunca seca, e que vai jorrar na sua vida por toda a eternidade. E aí esse evangelista iria se surpreender com as perguntas sérias que aquela pessoa já tem, porque o Espírito Santo já a está incomodando. Está cheio de gente em tudo quanto é canto do mundo que o Espírito Santo está incomodando. O que está faltando é gente como Jesus, que se dispõe a ir para Samaria, mesmo sabendo que ir para Samaria é arriscado. O problema não está com os samaritanos, está com os evangelistas, está com os missionários, que não querem sair do conforto. É preciso sair do conforto. A igreja tem de investir em missão. Se a igreja tiver de decidir entre construir um templo e mandar missionários, mande missionários. Porque reunir, a gente pode reunir na praça pública. Até evangeliza a cidade. Chama mais a atenção do povo e faz mais festa. Se a igreja tiver de decidir entre pôr ar-condicionado e mandar missionário, manda missionário. Quiser ar-condicionado, vai fazer culto ao ar livre quando estiver chovendo. Eu já fiz muito culto ao ar livre quando estava chovendo. É um ar-condicionado maravilhoso. Os filhos de Deus estão ficando muito folgados. Muito cheios de comodismo. E querendo mordomia demais. O reino de Deus é um lugar de quem está disposto a andar na estrada estreita. E não no caminho largo. O caminho largo e o caminho do conforto é o caminho do inferno. O caminho do céu é estreito. E poucos são os que passam por ele. A igreja tem de fazer missões.
A igreja tem de ir buscar essas pessoas que o Espírito Santo está incomodando em todas as raças, em todas as línguas e em todas as nações. Porque só a igreja pode levar o rio de água viva que corre para a eternidade. Que Deus nos abençoe.